Oi, sou eu de novo no segundo vídeo aqui com vocês. No primeiro vídeo eu falei sobre um pouco da minha história, meu testemunho de vida. Resumindo, eu falei sobre tudo que eu passei desde os 3 anos e até chegar aqui, que eu vou contar no segundo vídeo sobre a minha depressão. Então, quem não viu o meu primeiro vídeo, eu peço que veja o meu primeiro vídeo para entender a minha história. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês compartilhem meu vídeo, por favor, para ajudar muitas pessoas que passam por a doença de depressão. Isso é muito importante para ajudá-las, porque eu fui ajudada um dia e eu gostaria que muitas pessoas fossem ajudadas também. Eu conto hoje para vocês, gente, eu tive depressão, porque hoje eu não tenho mais, para a glória de Deus. Há mais de 3 anos. Essa depressão é de um assunto particular meu, no qual não posso falar em rede nacional. Que a depressão, ela vem de algo que aconteceu com você, que você se decepciona tanto, que você chega ao ponto de ter uma tristeza enorme. Só queria deixar bem claro que esse acontecimento não tem nada a ver com... Porque eu conto no outro vídeo que eu me separei, mas não tem nada a ver com o marido e nem com o filho, não. É um acontecimento, um fato particular. Uma coisa bem grave que aconteceu comigo. E devido a essa coisa grave, devido a eu não entender, ser muito forte o que aconteceu, porque o que te causa depressão? Aquilo que acontece que você nem imagina. Porque acontecimentos a gente tem durante o dia, a gente tem, todo mundo tem problemas, a gente tem, mas quando acontece algo e que é muito forte, tipo que você diz assim, não acredito que isso aconteceu comigo, a sua mente parece que ela desliga. Então foi isso que aconteceu comigo. E é isso que acontece com quem tem depressão. É uma doença, a depressão. A depressão, eu ouço muita gente falar que é frescura. Não é, gente. A depressão é uma coisa que você não tem controle sobre ela. Alguns pensam em se matar. No meu caso, eu nunca pensei em se matar. Mas eu só queria ficar isolada, eu só queria ficar no meu canto, porque eu pensava assim, que mundo que nós estamos, que foi acontecer isso que aconteceu, né? É há muito tempo atrás que aconteceu, já passou, mas eu não esqueci ainda. Mas só que eu não tenho depressão hoje, mas na época eu tinha. E eu sei que tem muita gente com depressão e que está escondendo algum fato também. Porque nem tudo a gente pode contar para todo mundo que aconteceu na nossa vida, infelizmente, porque a gente tem que guardar dentro da gente isso é que causa depressão. Porque na época eu me fechei demais, eu tinha medo de contar para as pessoas, entendeu? O que tinha acontecido comigo. E eu fui me fechando, sofrendo sozinha. E as pessoas não me entendiam aquela tristeza que eu tinha. Eu fiz o tratamento na época com psicólogos, eu não cheguei a psiquiatra, desculpa, mas eu lembro muito bem da minha história. Algumas pessoas, no qual eu não cito nomes aqui, tentaram até me internar. Eu quase fui internada, gente, isso mesmo, como louca. Porque as pessoas entendem que a depressão é loucura. Quem tem depressão, ela entende tudo que você está falando. Só que ela não tem força, ela não tem ânimo para tentar explicar para você que você não é louca. Então, eles achavam que eu estava ficando louca, me levaram no hospício, eu lembro muito bem, como se fosse hoje. E naquele dia eu não era evangélica ainda, mas eu clamei a Deus para que eu não ficasse naquele lugar. E quase, gente, por pouco, eles me internaram num sanatório psiquiátrico de louco. Quase, faltou pouco para isso acontecer. Eu dou graças a meu Deus que eles não conseguiram me internar, porque eu clamei a misericórdia do Senhor. Eu cheguei a passar pelo médico psiquiátrico do hospital, cheguei a fazer a ficha,
E fui clamando, nesse momento que eu estava fazendo a ficha, eu fui clamando a Deus que aquele não era o meu lugar, que eu estava sofrendo devido ao que aconteceu comigo, mas aquele, gente, não era o meu lugar. E graças a Deus, Deus ouviu meu clamor. Eu passei pelo médico, psiquiatra, e ele falou que meu caso não era loucura, meu caso era uma depressão profunda e não tinha motivo para mim estar ali naquele lugar. Eu dei graças a Deus que eu fui liberada, mas se não fosse Deus naquele momento, eu tinha sido internada e hoje só Deus sabe onde que eu estava. Então, por isso que eu estou contando meu testemunho. Depressão não é loucura. Você é tratada como uma louca. A pessoa está sofrendo. Tudo que ela precisa é que alguém entenda ela. Eu sei que tem muitas pessoas com depressão, milhares de pessoas. E hoje eu posso falar sobre depressão porque eu tive depressão. Eu conheci a depressão. Sabe aquele sol rachando? Todo mundo nos bares bebendo, se divertindo e rindo? Nas praias, nos parques? E você debaixo de 5 cobertas e ainda com frio? Então essa é depressão, isso é depressão. Eu andava no sol quente, com uma blusa quente, quente, quente. Meus filhos não entendiam nada. Por isso que você é tratada como louca. Porque ninguém vai entender como tá o sol, aquele sol de você estar na praia e a pessoa tá morrendo de frio. Por quê? Porque a gente está com energia baixa, a gente está fraca, então a gente está debilitada. Por isso que eu tô vindo aqui, gente. Tem muita gente sofrendo, tem adolescente, não tem idade, não tem faixa etária de idade. E eu prometi a Deus um dia que se Ele me curasse totalmente, se eu ficasse liberta, eu ia contar o meu testemunho de vida, que é a depressão que eu tive, que eu achei que não tinha cura. E um dia, gente, eu tava numa cama e eu tava numa casa. E lá tinha uma moça que cuidava de mim. E essa moça era evangélica. Eu não conhecia o Senhor Jesus ainda. Eu sabia falar de Jesus, mas eu não conhecia ele como meu amigo, meu defensor. E trabalhando naquela casa tinha uma moça que ela era empregada e ela cuidava de mim. Porque eu estava num lugar onde que todo mundo tinha que fazer tudo por mim, porque eu não fazia mais nada. Se deixasse eu nem comia. A única coisa que eu lembro que eu fazia era tomar banho. E essa moça me falou de Jesus. Olha a importância de você falar de Jesus para alguém. Ela me disse que tinha um Deus que podia me curar. E ela me ensinou sobre Jesus, coisa que ninguém tinha feito. E aí ela começou a me levar escondido na igreja. Eu não vou citar nome de igreja agora. Não era congregação na época, mas eu passei por muitas igrejas até chegar na congregação e onde eu estou e quero ficar para sempre. Mas aí ela foi me levando na igreja, escondido das pessoas que estavam cuidando de mim. E ela foi me levando, me levando, me levando e eu fui conhecendo Jesus. Eu parei com os medicamentos aos poucos e fui colocando Jesus na minha vida. Isso demorou muito. No meu caso, como era grave, demorou 3 anos a minha depressão, né? Mas eu fui curada totalmente, graças a Deus. E foi aí que eu me batizei nas águas e fui aprendendo o amor de Jesus. Eu fui conhecendo o amor de Jesus, porque o amor do homem eu já não conhecia mais, eu não acreditava nas pessoas, eu achava que todo mundo era igual, que todo mundo ia fazer a mesma coisa. E hoje eu também sei que tem muitas pessoas que vai me decepcionar, que eu não posso confiar no ser humano e que toda a minha confiança vem de Deus. Então eu não posso me apegar ao ser humano. Se você se apegar ao ser humano, o ser humano um dia é uma coisa e outro dia ele é outra. Para de falar que todo mundo é seu amigo. Para de falar que seus parentes são tudo para você. Eu sei que tem famílias que são boas, que uns cuidam do outro, mas tem família, gente, que só serve para maltratar você, que vai te deixar cada vez pior. Infelizmente tem, e eu sou prova disso. Então não se apegue a ser humano, nem as pessoas, se apegue a Jesus. Só Ele não muda, só Deus não muda. Então aí eu fui frequentando a igreja, fui me cuidando, demorou uma época também, que eu tive, fora isso que aconteceu comigo, eu tive perda da minha mãe, do meu pai, eu tive um casamento destruído, então eu perdi a minha essência. Eu me perdi de quem eu era, entendeu? Então eu já não sabia mais quem era eu. A depressão
faz você não saber quem é você. Você perde a sua essência. Você não lembra mais de nada que você era. Eu não lembro de quando meu filho começou a andar. Hoje meus filhos são adultos e são casados. Eu não lembro de detalhe da vida deles, eu não lembro. Eu não lembro, se você perguntar, quando eles tinham 5 anos, eu perdi esse tempo, eu perdi. Eu não lembro dessas coisas, porque nessa época que meu filho começou a andar, eu estava numa situação muito ruim, né? E psicologicamente. Foi acontecendo um fato, a depressão, ela acontece um fato atrás do outro, um fato atrás do outro. E aí você se vê sem saída, e você começa a se fechar, você já não acredita mais em ninguém, e é onde você se fecha, e você entra na solidão profunda, e acha que não tem mais saída. Entendeu? Então, eu quero te dizer nesse vídeo que você precisa se levantar. Eu estou aqui como experiência viva. Hoje eu estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu tenho a minha clínica. Hoje eu trabalho como masoterapeuta. Hoje eu atendo muitas pessoas que amam o meu serviço, que dão resultados. Eu trabalho. Eu tenho uma mente maravilhosa. Hoje eu criei meus 2 filhos, são casados, eu tenho neto e posso te dizer que com certeza não sou feliz por completo, mesmo porque ninguém é. Mas a minha vida mudou quando Jesus entrou na minha vida. E hoje, meu irmão, você que tem depressão, você que tem uma vida triste, eu quero te dizer, tem jeito sim. Embora todo mundo não te compreenda, porque é uma doença difícil de compreender, de ser compreendido, mas você precisa buscar alguém espiritual, alguém de verdade espiritual, né? Não gente que vai para a igreja, porque gente que vai para a igreja tem bastante. Eu estou falando de gente que serve verdadeiramente ao Cristo Jesus. E hoje, como eu consegui, eu não poderia deixar de falar para vocês, né? Então, eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. E muito obrigado, gente, por estar ouvindo aqui a minha história, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, se possível compartilhe meus vídeos e para dar um ok, se possível também, para a gente estar ajudando a milhares de pessoas que estão sofrendo com a doença. Nos outros vídeos também, assim que possível que eu puder fazer, porque eu também trabalho, minha vida é corrida, eu vou estar fazendo mais vídeo para vocês. Deus abençoe.